Oi, tudo bem? Sou Lucas Dantas. Hoje nós vamos continuar falando sobre a redação do Enem e agora vamos nos referir à competência 4. Vamos ver o que o Enem fala sobre essa competência, ok? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Beleza, mas o que é um mecanismo linguístico? Mecanismo linguístico são os operantes argumentativos, que seriam os conectivos, incluindo conjunções, preposições, pronomes, advérbios. Também seriam os sinônimos, hipônimos, hiperônimos, elipses, epítetos. Existem vários mecanismos linguísticos que ajudam a gente a manter uma coesão. O que seria essa coesão? O seu texto está amarradinho, o seu texto está bem costurado. Não ser um monte de ideias soltas, largadas, que estão no seu texto. São ideias que estão conectadas entre si. E elas conectadas garantem uma progressão, garantem uma lógica. Lembra essas duas palavrinhas que eu falei lá na competência 3 e na competência 2? Que tem que haver uma progressão textual, uma argumentação lógica. O que garante essa progressão, essa argumentação lógica, é justamente os conectivos, ok? Os mecanismos de coesão. Bem, nós sabemos que nossa redação deve ser bem coesa, bem articulada. E como podemos garantir essa articulação ao longo do texto? O nosso texto é formado por parágrafos. E se nosso texto é formado por parágrafos, isso significa que deve existir uma articulação entre eles, entre os parágrafos. E além dessa articulação entre os parágrafos, deve existir uma articulação dentro do próprio parágrafo, ou seja, entre as frases que o compõem. Como pode ser feita essa articulação entre os parágrafos? O nosso texto dissertativo argumentativo é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então é importante que nessa última, na conclusão, você comece com um conectivo conclusivo. Ou seja, portanto, por fim, destarte, dessarte. Existem vários conectivos conclusivos que você pode utilizar. Além disso, é importante também que existe uma articulação entre os parágrafos de desenvolvimento, indicando sempre uma progressão das suas ideias. Ou seja, você começar o primeiro em um primeiro plano e o segundo em um segundo plano, ou você começar com o primeiro com primeiramente e o segundo com além disso, ademais, outro sim, indicando sempre as abordagens que foram apresentadas lá na introdução, certo? Por fim, o último ponto que a competência 4 vai avaliar é que você use os seus conectivos de uma forma correta e variada ao longo do seu texto. Ou seja, você não pode indicar um conectivo que não passe a ideia que você queira, ou seja, você começar uma conclusão, por exemplo, com um contudo, que indica uma oposição e não uma conclusão. Ou que você apenas use conectivos que são muito comuns, ou você use apenas o mesmo conectivo ao longo do texto. É importante também que exista uma diversidade de conectivos ao longo da sua redação, ok? Para ajudar, eu vou citar alguns tipos de conectivos que existem e alguns exemplos para a gente conseguir visualizar melhor quais conectivos usar ao longo do texto. Um dos conectivos mais usados ao longo da redação são os conectivos que indicam conformidade. A gente usa quando a gente vai referenciar o nosso repertório sociocultural. Por exemplo, segundo Albert Einstein, de acordo com Albert Einstein, conforme foi dito por Albert Einstein, entendeu? São esses conectivos que vão indicar essa conformidade. Além disso, existem os conectivos aditivos, que vão indicar a adição de uma nova ideia. Além disso, ademais, outro sim. Existem também os conectivos adversativos, que vão indicar uma oposição de ideias, ou seja, a ideia que você vai passar agora indica o contrário do que foi afirmado anteriormente. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Existem também os conectivos proporcionais, ou seja, à medida que, na proporção de, são esses conectivos que indicam à medida que acontece uma coisa, a outra acontece junto, de uma forma proporcional, certo? Outro tipo de conectivos são os conectivos concessivos, que vão indicar uma ideia oposta a essa proporcionalidade. Ou seja, mesmo que tudo tenda a acontecer de uma forma, acontece de outra, certo? No final, acontece de outra forma. Exemplos disso são mesmo que, ainda que, embora. Também existem os conectivos causais, que vão indicar a causa de algo. Ou seja,
já que, uma vez que, porque, visto que. Também existem os conectivos consecutivos, que vão indicar uma consequência, ou seja, tanto que, tal que. Existem também os conectivos de finalidade, que vão indicar a finalidade de algo, né? Ou seja, a fim de que, para que. E por fim, os conectivos conclusivos, que, como eu já falei anteriormente, vão indicar essa conclusão. Destarte, dessarte, por fim, portanto. Outro recurso coesivo muito importante é a substituição de palavras, para evitar repetição. Essa substituição pode ser feita por sinônimos, hipônimos, hiperônimos, pronomes, elipse. Existem várias formas, vários mecanismos linguísticos que você pode utilizar para evitar essa repetição. Vamos pegar agora um exemplo de um parágrafo que não deu tanta atenção a essa coesão, certo? E tentar transformar em um parágrafo mais coeso. A água é um recurso muito importante para o homem. O desperdício da água é um grande problema para o homem. Precisamos solucionar o problema desse desperdício e economizar água. Você nota como esse parágrafo está cansativo, existe uma repetição muito grande de palavras e não existe uma articulação entre as ideias, estão ideias muito soltas. Vamos tentar agora deixar esse parágrafo mais coeso. A água é um recurso inestimável para a humanidade. Devido a isso, seu desperdício é uma grande problemática que precisa ser solucionada. Uma medida que pode ser adotada é a economia desse bem precioso. Você nota agora como o parágrafo está mais articulado, que não existe uma repetição de palavras e que as ideias que antes estavam soltas agora estão sendo comunicadas, sabe? Elas estão bem articuladas, bem coesas. Então, gente, esse foi o meu vídeo sobre a competência 4. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem. Não entenderam alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que depois eu vou dar uma lida, certo? Eu vou deixar também aí na descrição minhas redes sociais, meu contato, caso tenha interesse no meu trabalho de mentoria. E a gente se vê no próximo vídeo sobre a competência 5. Até lá!